Questão desafio EAP. Na questão desafio de hoje, temos aqui uma questão da banca IBAN sobre matemática. Vejamos o que diz o enunciado. Se 2/5 da área total de um terreno localizado em Arraial do Cabo valem R$80 mil, então 3/4 da área total desse mesmo terreno valerão em reais a seguinte quantia. Então, temos aqui uma questão de frações, envolvendo frações, tá? Onde ele me diz o valor de uma parte do terreno. Fração é uma parte de um todo, tá? Então, ele me diz que 2/5 desse terreno vale R$80 mil. Aí ele quer saber quanto é que vale 3/4 desse terreno. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou descobrir quanto é o valor total do terreno, primeiramente, e depois eu descubro quanto vale 3/4. E o que eu tenho aqui já? Aqui eu tenho o valor de 2/5. Então, ó, o enunciado me disse que 2/5 desse terreno é igual a R$80 mil. R$80 mil, 2/5, tá? Então, imagine, o que é 2/5? É você pegar esse terreno aqui, ó. Imagine que o terreno seja esse. E dividir ele em 5 partes iguais. Aqui, ó. Suponha que eu dividi ele em 5 partes iguais. Então, você pega esse seu terreno e divide ele em 5 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, imagine que esse é o terreno e que aqui, naturalmente, meu desenho não ficou proporcional, né? Mas, naturalmente, aqui é como se cada uma dessas partes fossem iguais. Considera isso. O que é que ele está me dizendo? Que o terreno aqui, desse terreno, se você pegar duas partes, então se eu pegar aqui duas partes, ó, ele está dizendo que 2/5, então, eu dividi o meu terreno em 5 partes iguais, se eu pegar duas partes, ó, essa parte 1 e essa parte 2, eles vai ser igual a R$80 mil. Esse pedaço aqui vale R$80 mil. Essas duas partes, ó. Essas duas partes aqui valem R$80 mil. Com isso, eu consigo descobrir o valor do terreno todo. Como? Veja, se duas partes é 80 mil, quanto é uma parte? A pergunta é, quanto é uma parte? Uma parte. Quanto vai ser uma parte desse terreno? Ora, se duas é 40, é 80, desculpa, uma é metade, uma é R$40 mil. Então, uma partezinha desse terreno vale R$40 mil. Uma parte vale 40 mil. É a resposta da questão? Não. Primeiramente, eu vou descobrir o valor do terreno todo. Então, uma parte, quando eu dividir esse terreno em 5 pedaços, uma parte vale 40 mil. Como eu descobri isso? Olha, duas partes são 80. Quem tem duas partes consegue descobrir uma. Se duas é 80, uma é metade de 2, né? Você pegou 80 mil e divide por 2, dá o valor de uma parte, que é 40 mil. Agora, diante disso, qual o valor total desse terreno? Ora, lembre-se que eu dividi ele em 5 partes iguais. Então, se uma parte é 40 mil, para encontrar o valor de todo o terreno, eu vou pegar o valor de uma parte e multiplicar por 5. Então, o valor de uma parte é 40 mil e multiplicar por 5. Então, pego R$40 mil e multiplico por 5. São 5 partes do terreno, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 0 é 0, 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 5 vezes 4 é 20. O meu terreno todo vale R$200 mil. O terreno todinho custa R$200 mil. Mas ele não quer saber o valor do terreno todo, ele quer saber quanto vale 3/4 desse terreno. Aí você diz, então você não achou o valor de uma parte aqui, era só multiplicar 40 mil vezes 3. Não ia dar certo. Por quê? O valor de uma parte que eu achei é quando eu divido ele em 5 partes iguais. Mas veja que a questão quer saber quando eu divido ele em 4 partes, quanto vale 3 delas. Então agora eu estou dividindo esse meu terreno não mais em 5 partes. Estou dividindo esse meu terreno apenas em 4 partes, ó. Agora eu vou pegar esse meu terreno e dividir em 4 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4 partes. Eu peguei o meu terreno
e dividir ele em 4 partes, e não em 5, como estava aqui. E ele quer descobrir o valor de 3 partes, ó, de 1, de 2, de 3, dessas 3 partes. Como é que eu descubro isso? Ora, é simples. Pega o valor total do terreno, que é R$200 mil, e divide ele por 4. Divide por 4. Pega o valor total do terreno, R$200 mil, e divide por 4. Então, ó, deixa eu dividir aqui 200 mil por 4. Para 4. 20. 20 para 4 dá 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20, nada. Sobrou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Significa que R$50 mil é o valor de uma parte desse terreno, quando eu divido ele em 4 partes. Mas eu não quero o valor de uma parte, eu quero o valor de 3 partes. Então, você pega o valor de uma parte, que é 50 mil, e multiplica por 3. Dá para fazer isso na mente. Vai me restar R$150 mil como resposta à alternativa B. Portanto, nessas condições dadas, esse terreno, 3/4 dele, terá um valor de R$150 mil. Então, aqui, veja o que foi que eu fiz. Brinquei com frações, uma questão muito boa da Bank-Ban. Você tinha o valor de 2/5, que era R$80 mil, então 2 partes de 5 valia 80 mil. Eu descobri o valor de uma parte só, que era 40 mil. Se 2 vale 80, uma só vale 40, que é metade, né? Se são 5 partes, uma vale 40, 5 vezes 40, 200 mil, eu descobri o valor do terreno todo. Olha aqui o que eu fiz, descobri o valor do terreno todo. Mas a questão não queria o valor do terreno todo, queria o valor de 3 partes, quando eu divido o terreno em 4. Então, eu peguei esse terreno, esse valor aí total, dividi em 4 partes. Dividi em 4 partes. 200 mil dividido em 4 partes, deu R$50 mil cada parte. E aí multipliquei pelas partes que me interessam, que eram 3. 3 vezes 50 mil deu 150 mil, gabarito alternativa B. Então, fração é muito isso. Você tem que interpretar o que a questão te pede. E, nesse caso, foi bem tranquilo, porque ele já trouxe o valor de 2 partes. Aí você encontrou o valor de uma parte só, depois encontrou o todo, que eram 5, tá? 5 partes. Já que eu dividi o terreno em 5 partes. E depois ele quer saber quanto é 3/4. Aí ele dividiu o terreno agora só em 4 partes e quer saber o valor de 3 dessas. Fração, sempre a parte de cima. Esse 2 aqui, por exemplo, é o numerador. E a parte de baixo é o denominador. A parte de cima diz o que é que eu estou considerando. E a parte de baixo, o denominador, diz em quantas partes eu dividi o meu todo. Tá? Então, questão desafio é AP, gabarito, alternativa B. Frações. Frações, este assunto.